Amém? Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, um texto muito conhecido, que nós aprendemos, que nós falamos, que nós pregamos, mas acima de tudo, precisamos vivê-lo. O Senhor nos diz assim na sua palavra: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O verso 8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Amém? Vamos ficar até o versículo 10. Feche os seus olhos. Senhor, esta é a tua palavra. E nós te agradecemos, Pai, porque ela é viva e eficaz. Ela é que nos move, ela é que nos sustenta, ela é que nos direciona, ela é que nos fortalece. Obrigada, Senhor, por estarmos juntos, pregando, ouvindo, aprendendo, sendo alimentado, Deus, por Ti, através da Tua palavra, através dos Teus filhos, dos Teus servos. Meu Deus, que Tu possas falar ao nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, encontre espaço e que ela frutifique em nossas vidas todos os dias. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome. Amém? Queridos, nós estamos diante da videira verdadeira. Nós não estamos mais diante da árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal, onde o homem desobedeceu e optou por seguir um caminho diferente daquilo que Deus o havia orientado. Nós estamos diante da videira verdadeira. E essa videira, ela tem um agricultor. E nós entendemos na palavra do Senhor que esse agricultor, que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, que nos formou, Ele está aqui para nos limpar, para nos podar, para tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Ele. Nós estamos diante dessa videira, que é a própria vida, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. A videira que é Jesus, que veio a essa terra, habitou entre nós, que entregou a sua vida por nós, que perdoou os nossos pecados, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Amém? Queridos, essa videira tem um agricultor, o agricultor é o nosso Pai, e a Bíblia nos diz que nós somos os ramos, e precisamos estar ligados nessa videira. Não adianta vivermos uma vida ao nosso bel prazer, não adianta vivermos uma vida como achamos que é melhor para nós, porque o Senhor nos ensina o caminho e a direção de como devemos proceder nessa caminhada. A caminhada é com Ele.
E Ele nos diz na sua palavra: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que acontece? Ele corta. Porque a vontade dEle é que estejamos todos os dias nele. A vontade dEle é que permaneçamos independente das dificuldades, independente dos problemas que venham nos abater, independente daquilo que encontrarmos na caminhada. O Senhor está nos convidando a permanecermos nele. E essa permanência é que faz toda a diferença. Permanecer no Senhor, permanecer em Jesus, permanecer na videira, é mais do que estar. É ficar ali firme, é se entrelaçar nele, é desejar a sua presença, obedecer a sua vontade, é não desistir, é não retroceder, mas é estar ligado. E ele diz com muita clareza que nós precisamos estar nele, estar ligados nele. Mas existe um propósito para que possamos estar no Senhor. Existe um propósito para que possamos permanecer nele. Ele diz mais à frente que foi Ele mesmo que nos escolheu. Mas Ele diz que quando estamos nele, nós precisamos dar fruto. Porque senão nós seremos desligados daquilo que precisa ser a nossa caminhada, a nossa referência, o nosso alvo, que é o próprio Jesus. Ele diz ali que quando permanecemos nele, e o objetivo é dar fruto, ele diz que essa permanência é algo que vai gerar cada vez mais frutos. E que fruto é esse? Que fruto nós temos dado? Que fruto nós temos gerado? Ele mesmo diz lá no livro de Gálatas que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E o Senhor nos convida e nos chama para que venhamos refletir sobre a nossa caminhada sobre essa terra. Ele está nos dizendo que é impossível estarmos ligados nele e gerarmos algo que não é a essência dele. É impossível dizermos que caminhamos com o Senhor, que servimos a Ele, que somos os seus servos, e não nos parecermos com Ele, e não gerarmos frutos segundo o seu Espírito. O Senhor nos chama para permanecermos. Amém? Ele nos chama para estarmos todos os dias na sua presença. O Senhor nos chama para um relacionamento profundo com Ele. Não é um relacionamento superficial, onde nós fazemos aquilo que queremos, onde nós agimos da forma que pensamos, mas que estejamos ligados a Ele para que frutifiquemos do seu Espírito por onde quer que formos, aonde quer que passarmos. A pastora Deise estava dizendo aos jovens que eles precisam ser sal e luz, assim como nós precisamos, aonde nós estivermos, porque o Senhor nos enviará a muitos lugares. E o mundo precisa ver esse fruto na nossa vida, na nossa caminhada, nas nossas atitudes. Sabemos que nós não estamos sozinhos, porque esse agricultor é aquele que limpa, que poda, que restaura, que cura, que transforma, que traz vida nova. Então, quando entendemos que nós estamos assegurados pelo agricultor, pelo Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que nos criou e nos formou, nós precisamos apenas obedecer. Precisamos apenas permanecer, porque existe um propósito para estarmos aqui. Muitos aqui passaram por essa doença que tem assolado tantas vidas, tantas famílias, tantos lares. Inclusive a irmã Deise, ouvi o testemunho
fiquei muito impactada com tudo que Deus fez. E todas as vezes que eu vejo o livramento de Deus na vida de alguém, todas as vezes que eu olho para alguém e percebo que esta pessoa é um milagre de Deus, eu lembro que existe um propósito para mim e para cada um deles que passaram por esse momento. Se ainda não subimos, é porque Deus tem algo a fazer nas nossas vidas. É porque todos os dias precisamos entender que estarmos aqui, que sermos chamados por Ele, que sermos alcançados por Ele tem um propósito. Se continuamos sobre essa terra, é porque precisamos frutificar aquilo que Deus quer gerar em nós. Amém? Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Esse texto, queridos, ele fala muito de permanência. Porque a escolha é dele. Mas a decisão em permanecer é nossa. Amém? Ele nos escolheu. O verso 16 nos diz: não fostes vós que vos escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E quando o Senhor nos entrega esta proposta de permanecer, é porque Ele sabe que a parte que cabe a Ele, Ele já fez. Que foi nos escolher, que foi nos chamar, que foi nos comissionar, que foi nos fortalecer, que foi nos encher do seu Espírito. Mas Ele olha para nós e diz: permaneçam em mim, porque então eu permanecerei em vocês. Existe o se. Existe uma condição para que fluamos naquilo que Deus tem para nós. E sabemos que às vezes não é fácil permanecer. Mas precisamos todos os dias decidir por essa permanência. Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Que frutos nós estamos dando? Aonde nós fomos enxertados? Qual é a nossa linguagem? É muito fácil dizermos que somos servos, que somos filhos, que somos discípulos. Mas os frutos falarão se nós de fato permanecemos no Senhor. É muito fácil carregar um título, nos identificarmos como filhos de Deus. Mas a sua palavra nos ensina que se realmente nós estamos ligados nele, assim nós poderemos produzir muitos frutos, frutos do seu Espírito. Ele diz: vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E permanecer nele não é só vir à sua casa, não é só ler a sua palavra, não é só orar. Ele mesmo diz no livro de João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta entoarmos cânticos e dizermos a Ele que nós o amamos, que nós o adoramos. Ele diz: esse é o que me ama, e se alguém me amar, será amado do meu Pai. Ele diz que Ele se manifestará a nós porque há uma troca. Quando nós sinalizamos a Ele, nós não ficamos sem resposta. Quando nós andamos na sua direção, no seu caminho, nos seus princípios, na sua vontade, Ele se revela a nós. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele quer esse relacionamento de permanência, independente da dor, da dificuldade. O apóstolo Paulo nos diz: o que pode nos separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo, a espada, a tribulação, a angústia. Nada. Nada pode ser maior. Nada pode ser mais forte.
Ele quer se relacionar conosco, e esse relacionamento passa por uma ligação profunda. A gente só vai conhecer a Deus, a gente só vai viver a sua verdade e a sua vontade quando estivermos de fato ligados a Ele, nele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele diz: mais uma vez, eu sou a videira e vocês são os ramos. Os ramos, queridos, é o lugar onde se dá o fruto. O fruto é gerado em nós, nos ramos, amém? Nós somos os ramos que estamos ligados na videira. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Existe o se. Eu preciso cumprir o meu papel diante dele. Mas foi ele que me escolheu. Mas existe uma troca, existe um relacionamento. Existem condições para que vivamos o propósito, que é dar pouco fruto. Amém? Não, muito fruto. E esses frutos, eles nos acompanharão aonde estivermos. Esses frutos, eles serão observados, farão parte dos nossos relacionamentos, da nossa caminhada, do nosso proceder, do nosso relacionamento com Ele, do nosso relacionamento com o próximo. E por mais que vivamos fingindo ou utilizemos máscaras, mas uma hora, a Bíblia diz que pelos frutos vos conhecereis. Nós seremos conhecidos. Porque é muito fácil fingir, é muito fácil atuar. Mas nós não podemos nos esconder da verdade. E Ele é a própria verdade. Às vezes somos uma pessoa na igreja, ou até mesmo lá no nosso trabalho. Às vezes tentamos viver uma realidade para agradar as pessoas. Mas o fruto que é gerado em nós, ele vem dele. E é impossível caminharmos com o Senhor genuinamente. Obrigada. Amém? É impossível caminharmos com Ele genuinamente, sem darmos os frutos, segundo a sua vontade e a sua palavra. Ele diz que nós não podemos fazer nada, coisa alguma, sem Ele. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Mais uma vez ele reitera que precisamos estar ligados nele. Mais uma vez ele nos chama a entendermos que essa ligação, ela precisa ser profunda, precisa ser genuína, precisa ser real. Para que a vontade dele, que é que geremos muito fruto, se estabeleça na nossa caminhada. Para que a vontade dele seja uma realidade na nossa vida. Ele diz mais uma vez, para que nós não esqueçamos e para que entendamos quem é Ele, quem nós precisamos ser. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ainda que planejemos, o pastor estava falando, a gente pode planejar, mas se não tiver oração, as coisas não funcionam. Sem Ele nós não podemos fazer nada, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos resgatou, Ele é aquele que nos escolheu, é aquele que nos chamou, que nos comissionou. E sem Ele, nós não podemos fazer nada, precisamos todos os dias lembrar aonde estamos ligados. Precisamos todos os dias lembrar o que essa ligação pode nos trazer e pode fazer em nós e através de nós. Ele diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora
e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mais uma vez o Senhor está nos dizendo que nós precisamos permanecer. O se nos dá uma condição de decidirmos por essa caminhada. Ele está nos convidando porque Ele tem algo muito maior para nos dar. Ele está nos chamando porque Ele tem algo que é a sua própria vontade, que é o seu próprio caminho, que são os seus próprios pensamentos, que muitas vezes nós não entendemos. Mas Ele está dizendo: vale a pena caminhar, vale a pena obedecer, vale a pena permanecer, vale a pena caminhar comigo todos os dias. Queridos, esse agricultor é o nosso Senhor que está neste lugar. Aquele que nos trouxe aqui hoje. Aquele que está conosco todos os dias. Esse agricultor, Ele está aqui e Ele acompanha os nossos passos, os nossos pensamentos, a nossa caminhada. Todos os dias querendo nos limpar, querendo nos sarar, querendo tirar de nós tudo aquilo que não agrada ao seu coração. Mas nós precisamos entregar a Ele toda a nossa vida. Precisamos entregar a Ele todo o nosso proceder, o nosso temperamento, as nossas dificuldades, para que Ele mesmo venha e possa podar a sua maneira, a sua vontade, aos seus princípios, a sua palavra e a sua verdade. Precisamos entender que a nossa caminhada com Ele é uma caminhada de decisões, de renúncias. É uma caminhada onde Ele é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. E esse agricultor está disposto a fazer a sua parte. Esse agricultor está disposto a nos limpar e nos sarar. Mas Ele pede e Ele nos convida a permanecermos nele. Amém? Não apenas da nossa maneira, com a nossa maneira de pensar, mas com as condições que vêm dele, para que de fato nós possamos dar muito fruto e vivermos sobre essa terra, estabelecendo o reino e a vontade dele, no nome de Jesus. Queridos, eu e você fomos escolhidos, fomos chamados. Ele diz que nós não o escolhemos, mas Ele nos escolheu. E essa escolha, ela precisa ser honrada todos os dias. Essa escolha precisa ser entendida por nós como algo tão grande. Muitas vezes eu paro, eu gosto muito de escrever manualmente. E quantas vezes eu paro para agradecer, através da escrita, ao Senhor por essa escolha. Quantas vezes eu digo a Ele: Senhor, poderia ser eu a estar no mundo sem a Tua presença, sem a salvação que Tu me destes. Quantas vezes eu paro para refletir nessa escolha dEle. Quantas vezes eu paro para refletir no amor dEle, na escolha em vir a essa terra e morrer por mim e por você, e ao terceiro dia ressuscitar e viver e reinar para sempre em nossas vidas. E quantas vezes eu digo: Senhor, obrigada por essa escolha. Que eu possa honrar a Tua escolha, porque o meu papel é apenas permanecer. Ele tem tudo o que nós precisamos. A videira está ali, com a melhor seiva, com o melhor alimento, com o melhor de tudo aquilo que nós precisamos. E nós precisamos apenas decidir por esta permanência, por estar ligado todos os dias a Ele.
para que vivamos segundo a sua vontade e o seu propósito. Eu sei que o Senhor te chamou e me chamou com um grande propósito nesta terra. Mas mais do que fazer para Ele, Ele não está preocupado apenas com aquilo que fazemos. Ele está preocupado com aquilo que nós somos. E dizermos que parecemos com Ele sem sermos parecidos é muito fácil. Ele está preocupado com aquilo que somos nele, com aquilo que Ele é em nós, com os frutos que nós iremos gerar por onde quer que formos. Se esse fruto não estiver em nós, de nada adianta. Se esse fruto não for gerado em nós, nós teremos um indício de que algo está errado, de que de fato nós não estamos ligados nele. Porque esta ligação tem um propósito. O trabalho é dele. O fruto é dele. A honra é para ele, porque a Bíblia diz que ele será glorificado através de nós. Tudo é dele. Mas precisamos caminhar com ele. Precisamos decidir todos os dias estar ligados nele.